O que importa nesse momento aqui é que dia após dia o eleito se preocupa muito mais com a sua salvação do que com as coisas do século presente que são passageiras. Mas isso não quer dizer de modo nenhum que o eleito estará a viver aqui como numa miragem, dizendo: não vou me preocupar de tudo porque daqui a nada Jesus virá, ninguém conhece o dia nem a hora. Enquanto aquele dia não chegar, o que nós devemos fazer é trabalhar, estudar, é fazer tudo o que está ao nosso alcance, sabendo, acima de tudo, que a figura desse ser irá passar e a glória é para aqueles que conseguirem alcançar a vida eterna. E eu digo isso e repito sempre: a vida eterna não se alcança depois da morte, não. A vida eterna alcança-se enquanto estamos na terra. Aquele que tem a vida eterna é aquele que morre ou que dorme com a esperança da ressurreição. Amém? Amém. É por isso que Jesus dizia que ninguém me tira a minha vida, eu mesmo a entrego e tenho poder de recuperá-la, porque ele sabia que ele era a vida eterna. Mas aquele que não tem a vida eterna, se quando morre, morre e para a condenação. Dia após dia, no meio desse mundo turbulento, no meio desse mundo aqui que vai tentando aliciar os homens com coisas bonitas, maravilhosas, no meio das aflições da vida, porque isso não vai faltar, não, tu não és o primeiro, nem será o último a passar por aflições, por dificuldades. Tem que se lembrar sempre que está diante de nós uma carreira que nos é proposta, e essa carreira aqui, o fim é a vida eterna, a vida com Deus, ali onde, como nós cantamos aqui, não haverá tristeza nem dor. Amém? Amém. Então, dor, tristeza, as coisas semelhantes são coisas que nós carregamos apenas para a vida presente. Mas onde nós estamos a ir é lugar de paz, de alegria, de descanso. Importa, pois, que cada um de nós possa esforçar-se para lá chegar, lembrando-nos que a Bíblia diz que o reino do céu é anunciado, mas esse reino pertence a violentos. Não se aproxima de Deus como se não fosse teu problema, como se fosse o problema do outro que me carregou lá, porque a salvação é individual. Amém? Amém. E nesse contexto que se enquadra a minha mensagem desta manhã aqui, vamos ler no livro de Salmo, capítulo 1, vou ler versículo 1 até 6. Temos duas versões aqui, vou escolher uma versão mais corrente, que facilita o entendimento de todos. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. Não é o que ocorre com os ímpios, ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, e o caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Palavra do Senhor. Amém. Vou ler no Mateus capítulo 11. No Mateus capítulo 11, vou do versículo 19 a 23, depois começo de 24 a 30, que são duas parábolas diferentes.
Não é Mateus 11, não, é Mateus 13. Ok, está certo. Mateus 13, 19 a 23, e vou ler no 24 até 30 a segunda parábola. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo, e quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufoca a mensagem, tornando-a infrutífera. Mas, enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Este frutifica e produz grande colheita. Alguns 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Palavra do Senhor. Amém. Vou agora no versículo 24 até 30. Jesus lhes contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então, de onde vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu: não, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-os, pois, crescer juntos até a safra, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: primeiro ajuntai o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Palavra do Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra e seu Espírito nos conduz em toda a verdade, em nome de Jesus. Amém? Amém. O tema da minha mensagem esta manhã é: a salvação está no poder da tua decisão. Podemos sentar. Ao escolher este tema aqui, a salvação está no poder da tua decisão, queria chamar mais uma vez a atenção de cada um de nós sobre a sua própria responsabilidade no que toca à salvação. Amém? Não falo dessas crianças mais pequenas, porque eles estão aqui por causa de nós. Fomos nós que lhes carregamos, fomos nós que lhes dissemos: vamos na casa do Senhor. O que nós dissemos deste lugar é o que eles gravam nas suas mentes e guardam nos seus corações. Do jeito que nós tratamos esses momentos que estamos juntos, é aquilo que fica nele. Jesus pegou uma criança e colocou no meio dos mais velhos. Os seus discípulos disseram: aquele que quer entrar no reino do céu tem que se assemelhar a esta criança aqui. O apóstolo Paulo nos exorta dizendo: sejais semelhantes à criança no que toca à malícia. Amém? Amém? Mas naquilo que é bom, sejais adultos. Significa que cada um de nós, quando estamos reunidos, quando nos aproximamos, tem que estar à medida de discernir o que é importante daquilo que é inútil. Tem que saber discernir as coisas santas e a separar das coisas profanas. Infelizmente não é o que acontece, não.
Porque quando nós estamos na reunião, as pessoas parecem muito distraídas na própria mensagem da salvação. E presta atenção às banalidades, bastando só alguém escorregar aqui, cair no chão, é o que fica na mente de muita gente, que dá naquele culto ali, fulano caiu. Mas depois de 15 minutos que nós saímos aqui, interpela um adulto que estava no culto, lhe faz uma pergunta assim: o que foi pregado hoje? Ele vai levar muito tempo para te responder. Ele é capaz de te dizer: olha, o que eu consegui reter é mais ou menos isso. E o seu relato não vai passar de 10 minutos, não. Numa mensagem que levou 1 hora ou 2 horas, ele é capaz só de se lembrar em 5 minutos 2 palavras. Mas ele é capaz de se lembrar com muita facilidade que fulano, quando nós estivemos a cantar, ele estava a cantar mal, a voz dele não saía bem, ele ao dançar, olha do jeito que ele estava para dançar. É essa disposição errada que muitas vezes nós carregamos, porque ao atravessar o portão, ao entrar nesta reunião do santo, não temos os olhos, nem o discernimento suficiente para saber o que Deus quer realizar em nós. Prestamos atenção a muitas coisas e ficamos distraídos na única coisa que é necessária. Jesus entrou aquele dia na Betania, como era de área. Ele tinha uma casa que ele frequentava. Isso é natural, mesmo os pregadores são assim, são todos ao serviço de todo mundo. Mas talvez ele pode sentir eu vou no sítio tal, eu vou descansar no sítio tal. Talvez porque vocês abrem as vossas portas, talvez vocês não abram as vossas portas, não. Talvez porque você quer lhes ver, talvez você acha que não seria bom que ele chegasse aqui, não. Mas a disposição de receber os homens de Deus nas vossas casas depende inteiramente de vocês. A casa de Betania, a casa de Lázaro, de Maria e Marta, era um lugar onde Jesus se sentia bem para ir descansar quando não pregava a palavra de Deus. Ou então todo mundo sabia que Lázaro era amigo do Senhor, de Jesus, que os conhecia que ele era o Senhor, como aquele que apenas lhe olhava como filho de carpinteiro. Ele, quando chegou naquela casa ali, como era de hábito, e os que conheciam, para além do homem que eles viam, o pregador, se aproximaram e sentaram. E Jesus começou a falar. Quando Maria se apercebeu do que Jesus estava a falar, o que a Maria faz? Ela também assenta-se ao pé de Jesus e começa a escutar. Mas Maria também era dona daquela casa, como a Marta. Jesus chega à visita dele. A Marta levantou, foi e tentou fazer tudo o que estava a seu alcance para agradar aquele visitante ali, talvez preparar alguma coisa, preparar a mesa. Mas ele não prestou atenção que aquele visitante ali estava a falar. Não sei se estamos a entender o que eu estou a dizer. Ele é a palavra feita carne. Ele é portador da tua mão. Ele é portador de luz. Na boca dele sai instrução. A Bíblia diz: a boca do sacerdote é que guarda o conhecimento. Junto dele os homens vêm conhecer a vontade de Deus. O discernimento da Maria fez com que Maria, se Jesus não tivesse a falar, ela podia também levantar, fazer outra coisa. Mas como Jesus estava a levantar, estava a falar, ela parou tudo e se assentou-se. Marta, depois de dar mais volta, vai e pega naquilo, vai e pega naquilo. Ele depois repara que a pessoa estava sentada onde Jesus estava a falar e a Maria também estava sentada. Ela indignou-se. Ela é mulher como eu, ela podia muito bem vir aqui também ajudar para nós acabarmos rápido. Então ele entende queixar ao mestre: Senhor, olha, não custa, não veja nenhum inconveniente de chamar a atenção da minha irmã para que venha me ajudar, porque eu estou aqui afadigado com muitos trabalhos, ele só está sentado. Jesus responde: Marta, Marta, está se cansando de muita coisa, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada, nem nessa geração, nem na geração futura. Os que não compreendem essa coisa aqui, principalmente as meninas, as jovens,
pode pensar, não, também sentar, não trabalhar, não é mal nenhum. Até o próprio Jesus disse, não. Jesus não estava dizendo que sejam preguiçosos, quando as mamães nos mandam, fica sentado, não trabalha, não. Jesus queria mostrar o seguinte, que quando nós estamos diante da palavra, que pode salvar, é preciso saber parar tudo. Porque naquele momento ali, toda a nossa atenção, toda a nossa concentração, todo o nosso discernimento tem que despertar. Porque trata-se da salvação. E a salvação está no poder da tua decisão. Se tomar uma decisão errada, em cada dia onde há culto, os cultos não são hábito, não. Porque em cada culto Deus tem algo novo a falar. Repara que você já começaste a comer desde o dia que nasceste. Desde o primeiro dia que você saiu de dentro da mãe, começaste a mamar e comeste até hoje. E ainda tem projeto de ir comer quando nós saímos aqui. E ainda tens reserva de comida na tua casa para comer amanhã. Talvez até no fim do mês, de acordo com as possibilidades que Deus te deu. Eu posso te perguntar, então se já comeste amanhã, por que está se preocupar em ir comer mais? Porque muita gente hoje pensa que lá no culto, não, vou escolher. Os cultos não são seletivos, não. Vou naquele, vou deixar passar aquele, vou naquele. Vou. E se por algum motivo você não poder chegar lá, eu acho que a decisão mais certa seria de se preocupar em saber o que Deus falou no nosso meio. Se é verdade que você reconhece que Deus fala no nosso meio. Hoje nós temos a tecnologia que permite gravar as pregações para ser ouvida mais tarde. Eu vejo a pessoa que está preocupada para saber o desfecho de um jogo, o desfecho de uma novela, o desfecho de uma história, de um programa que anunciaram na televisão, mas ninguém se preocupa de saber o que nessa semana Deus revelou no nosso meio. E as decisões erradas nos faz passar ao lado da glória que nos é proposta. Porque nós devemos saber que esse Deus bom, esse Deus misericordioso, esse Deus amável, amor insondável, é também um fogo consumidor. É porque eu digo sempre, repito, hoje Ele é o advogado a quem confiamos nossas fraquezas, o advogado a quem confessamos tudo que nós fizemos de errado. Mas o advogado amanhã será o juiz. E eu faço uma pergunta, eu já fiz aqui. Quem é o homem que pode escapar de um juiz que já foi advogado dele? Porque o advogado é aquele que conhece o segredo. O advogado está lá para saber tudo que você fez e para procurar a maneira de te defender. É bom saber que a salvação não depende do que os homens dizem de ti, não. Mas do teu relacionamento direto com o Salvador. Que hoje é advogado, amanhã será juiz. A Maria escolher a boa parte. Significa Maria escolher escutar a palavra de Deus. De parar ainda com os trabalhos. Significa o discernimento da Maria. Ele disse, não, enquanto ele está falando, deixa aproveitar escutar. Quando ele calar, ele vai poder trabalhar. Marta não teve o mesmo discernimento, não. E espero que Marta entendeu a lição naquele dia ali. Jesus queria apenas repetir o que muitas vezes Deus disse no passado ao povo de Israel. Eu vos tirei da terra do Egito, vos fez caminhar no deserto, vos dei a comer uma comida que vossos pais não conheciam. Se naquele dia muita gente reclamava, não, esse que tipo de comida, esse maná, todo dia maná, mas nossos pais ali, nós no Egito comíamos bem comida com cebola, com alho, bons temperos. Aqui agora no deserto não tem mais nada a não ser maná. Mas meu irmão, vamos parar de pensar um bocado. Se maná matasse, quem ia sobreviver? Não fizeram 4 dias, não. Aleluia. Não fizeram 40 minutos, não. Fizeram 40 anos. Aleluia.
40 anos a comer maná. Ninguém ficou doente porque não havia hospital no deserto. Não. Ninguém morreu porque estava fraco. Os que morreram da desobediência. Foi o próprio Deus que lhes fez cair lá. Então Deus sabia que maná era a comida apropriada. Infelizmente Deus é que revela o que salva, mas o homem quer outra coisa. O que foi é o que será hoje. E chegamos no ponto de nos perguntar, mas essas coisas já ouvi. Pedro sabia que era tão importante que ele disse, farei questão de vos repetir essas coisas enquanto estiver nesse tabernáculo, nesse corpo, ainda que a saibais, para ter a certeza que depois de eu sair, de eu partir, vocês não vão se esquecer disso não. Por que Pedro falava isso? Porque ele sabe que cada vez que a luz é revelada, cada vez que a verdade é dada, é porque o momento de crise está em fé. Amém? Você pode estar distraído de tudo que Deus está fazendo no nosso meio. As brochuras vão se acumulando uma após outra, as pregações uma após outra, os folhetos, não sei o quê. Mas o que está se passando? Oh, já li um, chega, já li outro, não, veio mais, não sei o quê. Se Deus está a mandar essa comida com tanta mudança, Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Bem-aventurado o homem que tomar a decisão certa. Aleluia. Amém. Porque no momento de grande tribulação, não haverá consolador na terra. Quando a igreja acabar a preparação e for arrebatada, não haverá mais salvação. Hoje, eu quero que tu saibas que a salvação está no poder da tua decisão. Mas é preciso nós tentarmos ver o que muitas vezes faz com que as pessoas não alcançem a salvação e está perto dele. Falta de discernimento. Discernimento não é inteligência da escola, não. Discernimento não é não porque estudei muito, fui na faculdade, tem discernimento. Estamos a falar de outra coisa. Aleluia. Discernimento não é idade, não, eu sou mais velha, não. Não é isso, não. Estamos a falar das coisas do Espírito. Discernimento é a capacidade de discernir, de diferenciar, aliás, as coisas que são de Deus das coisas que não são de Deus. As coisas santas com as coisas profanas. As que permanecem para sempre com aqueles que passam e que passarão um dia. O apóstolo, aqui o livro de Salmo, começa por nos dizer: bem-aventurado ou abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios. Amém? Amém? Não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Sabe que as coisas claras que a Bíblia determina aqui. Porque é preciso, olha, hoje muitos são os escândalos que acontecem em nome de Jesus, nas igrejas. Se fosse para fechar as igrejas, fecharia todas as igrejas a partir da igreja católica, onde os padres confundiram as crianças, menina não, rapaz, é mulher. Os escândalos de pedofilia são conhecidos pelo mundo inteiro. Os cadáveres que foram encontrados no Vaticano não tem lá igreja de reavivamento, não. Aquele que considera a religião mãe, onde rapta a mulher, prostitua-se. E o mundo pensa que nós não sabemos. Não. Deus tinha dito: não há nada de segredo que não será conhecido, nada de encoberto que não será descoberto. Deus hoje colocou a nudez dessa igreja, porque ele dizia: você diz que sou rico e enriquecido, não tem falta de nada, mas não sabe que são miseráveis, cego, nu. Deus revelou tudo claramente. Significa que não há nenhuma religião hoje que pode levantar as mãos e dizer: não, graças a Deus nós estamos safos. Amém. Os escândalos rebentam em qualquer lado. Confusão, mentira, negócio em nome de Jesus. Todos fazem.
É por isso que nós estamos preocupados em fechar as igrejas, não. Não estamos preocupados por amor à igreja, não. Se calhar está se perguntar, mas quando a igreja fechar, quando não houver mais reuniões, quando não houver mais balaio de oferta, quando não houver mais igreja, vamos viver como? Aleluia. Amém. Essas perguntas, porque muitos mercenários estão se fazendo nesse momento aqui. Mas nós temos a certeza que não se trata de negócio, não, em nome de Deus, mas se trata da salvação, porque Jesus virá buscar a sua igreja. Amém. E no meio dessa confusão toda, há um povo que pertence a Deus, que tem que acabar o seu aperfeiçoamento e se encontrar com Jesus nesse encontro marcado nos ar. Mas, irmão, os falsos profetas, como eu dizia ao acordar de manhã, sempre os teremos no nosso meio. As profecias são para se cumprir e o que está escrito, está escrito. Os mercenários, os charlatões, os quimbandeiros que se disfarçaram em pastor, os adivinhadores que se disfarçaram em profetas, ele estará sempre no nosso meio, quer queiramos, quer não. E não há nenhuma decisão do homem, ainda que seja bom, o rei ou o presidente sentar e disse, não, o nome de Deus está sendo blasfemado, vou corrigir. Não se vai corrigir nada. Eu estive na plateia da Rádio Nacional em 2001, eu disse, está escrito, o joio e o trigo vão crescer junto. Passaram a ser 17 anos desde aquele programa até hoje, não se combateram nada. O que está escrito, está escrito. Haverá sempre joio no nosso meio. Aleluia. Amém. Os falsos profetas estarão sempre na terra. Esses que fazem negócio com o nome de Deus, haverá sempre na terra. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 2, disse: do mesmo modo que houve falsos profetas naquele tempo, até Deus se manifestava com sinais, a terra se abria, o fogo descia, mas havia mesmo um falso profeta assim. Aleluia. Ele estava lá. Quando Moisés fazia sinais tremendos, as águas do mar vermelho abrindo-se, mesmo assim, os falsos profetas estavam sempre lá. O mesmo povo que viu Deus utilizando alguém para abrir as águas do mar, é o mesmo povo que aceitou seguir o conselho de Balaão, que era um falso. Ninguém pode mudar isso. Mas a nossa esperança é saber também que ninguém pode mudar as promessas de Deus quanto à glória que Ele reservou daquele que lhe pertence. Por isso preguei e volto a pregar e volto a falar desse povo cujo futuro já foi revelado no passado. Amém. A todos quando Deus conheceu, Deus lhes predestinou a ser semelhante à imagem do seu Filho Jesus. E esse plano de Deus não vai falhar, não. Há um povo que tem que se tornar semelhante a Jesus. A Bíblia diz: aqueles aí, Deus os chamou, Deus os justificou, Deus os glorificou. Pouco importa o que o inimigo pode fazer. O apóstolo Paulo pergunta: se Deus é conosco, quem será contra nós? Somos mais do que vencedor em Cristo Jesus, em toda coisa que pode acontecer. É por isso ele afirma, e nós também afirmamos, que nas coisas do passado, nas coisas do presente, nas coisas do futuro, nas que está no céu, na terra, o mais baixo que a terra, poderá nos separar do amor de Deus. Amém. Que foi manifestado em Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Mas a salvação está no poder da tua decisão. Você que escolhe o lado que quer andar. Você que escolhe com quem quer andar. Você que escolhe onde você quer congregar. Isso Deus não vai tomar decisão para ti, não. No jardim do Éden, Deus não tomou decisão para os homens, não. Ele lhes disse o dia que vocês vão comer da fruta dessa árvore. Naquele dia morrerão. Um pregador veio, a serpente, eloquente, inteligente, bonito, brilhante. Ele disse: certamente não morrerás. Deus sabe que o dia que vocês vão comer desse fruto, será como ele conhecer o bem e o mal. Aleluia. Deus disse: certamente morrerá. A serpente disse: certamente não morrereis.
a escolha depende do homem. Por isso eu digo e repito, a salvação está no poder da tua decisão. Da sua não, da tua decisão. Dele não, a tua. Aleluia. Então era preciso a Eva aceitar. Deus falou, a serpente falou. Qual é a palavra certa? Porque a verdade de Deus é diferente das verdades dos homens. Se a Eva não fosse convencida do que a serpente dizia era a verdade, ele não faria não. Foi assim que Eva encontrou-se a uma encruzilhada, tinha duas opções, e ele olhou o que Deus disse, olhou o que a serpente disse. Ele está por fazer isso. Amém? Mas diz a Bíblia, bem-aventurado é aquele, abençoado com felicidade, é o homem que não segue o conselho dos ímpios. Os ímpios não ficam muito longe do justo, não. Anda lado a lado. Os ímpios lhes encontramos em qualquer lugar onde é justo. Em proporção diferente. Porque Jesus fala do pequeno rebanho que vai para a salvação, que encontra o caminho da vida eterna, e de uma multidão que vai para a perdição. Significa, quando você encontrar um sítio, qualquer sítio onde você ir, tem que saber que há justo, há ímpio, mas a maioria são os ímpios. Amém? Bem-aventurado o homem que não segue ou que não anda segundo o conselho dos ímpios, porque ele está muito contra um. Aleluia! Que não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores. Oh irmão, Jesus disse: importa que haja escândalo. Amém? Importa que haja escândalo. Mas ai do homem pelo qual o escândalo virá. Porque valia a pena esse indivíduo lhe meter uma corda com uma pedra grande no pescoço, la tirar no mar, do que ele escandalizar um desses pequenos que lhe pertence. Então saiba sempre que cada vez que a vida de um santo corre perigo, por causa da tua fofoca, a tua boca que não consegue calar, você viu, quer contar, estás a contar por quê? Aleluia. Amém. E você que está a ouvir, por que não se pergunta por que ele está vindo contar isso? Amém. Ou então até a coragem de olhar a cara e dizer: estás a me contar isso por quê? Não, onde estivemos sentados, a tua irmã até me falou assim. A minha irmã, se te escolher para te contar isso, talvez porque ele confia em ti. Mas o que a minha irmã não sabia é que você vai vir me contar por detrás dele. Porque se soubesse, ele não ia te contar, não. Estás a trair a amizade da pessoa que te contou essa história, vindo contar isso a mim. Estás me pôr contra a minha irmã. Aleluia. Bem-aventurado aquele que não anda com segundo os conselhos de pai. Eu vi muita gente abandonar o caminho da verdade, porque alguém lhe deu conselho: vamos embora, ele está assim. Porque ele não tinha tempo de ele mesmo com seus olhos abrir, meditar e compreender. E Deus não virá nessa geração com asas brancas, vestido todo de branco, talvez sem cabeça, com o cabelo tubular. Não. Ele se manifestou assim antes de vir na terra. Veio na terra na forma do homem, voltou no céu, mandou o Espírito Santo dentro de homens. Porque o dia que Israel não queria ouvir a Deus, disseram a Moisés: não queremos mais que você venha nos falar da parte de Deus, não. Se Deus quer falar, que venha sozinho. Deus desceu. Israel olhou aquela aparência de Deus e disseram a Moisés: é melhor Deus não vir mais, não. Você vai, escuta e vem transmitir. Deus disse: escolher uma coisa inteligente. Amém? Pela pregação, Deus escolheu a maneira mais simples de se encontrar com os homens. Se esconder no pregador, por interesse do dom que ele dá no pregador,
para você conseguir ouvir a palavra dele e se salvar. Bem-aventurado o homem que tomar a decisão certa. Amém? E Jesus nos revela na parábola 4 terras. A semente é a palavra de Deus. Quando o semeador está passando, a Bíblia diz que o semeador, ao passar, ele foi atirado a semente. Uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Observa bem esse semeador aqui. Não parou a dizer: ei, semente caiu ao pé do caminho, vou recuperar minha semente. Deixou lá e continuou a marcha dele. Uma parte de semente cai aonde? Em terreno rochoso, onde havia muitas pedras. O semeador continua a marcha dele. Uma outra parte da semente cai aonde? No meio do espinho. O semeador podia dizer: não, a semente caiu no meio do espinho, deixa só recuperar minha semente. Não. Ele continua a marcha dele. Significa que o problema não é do pregador, não. O pregador vai pregar no evangelho. Até escuta, vamos. Aquele que diz: não vou escutar mais, não. Isso não pode parar no pregador, não. Ele vai continuar a dizer. Se você também dizer: não, escutei isso, mas não vou cumprir, isso não é o problema do pregador, não. O pregador não é um fiscal, o fiscalizador. Amém? O pregador vai se limitar somente a transmitir a palavra de Deus. Agora, a salvação está no poder da tua decisão. Você que escuta a palavra de Deus. Porque o Senhor Jesus explica dizendo o seguinte: a semente que caiu ao pé do caminho, sabe? Quando uma pessoa escuta a mensagem do rei, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Este sábado a semente que foi semeada à beira do caminho. Aleluia. Amém. Onde está a tua responsabilidade? A palavra é a tua. Você está escutando a palavra e a mensagem do reino, mas não compreende. Normalmente, quando um aluno vai na escola, quando lhe é ensinado, quando não compreende, ele arranja um explicador. Aleluia. Por que ele arranja um explicador? Porque ele está preocupado com a sua condição de estudante. Ele quer passar. Ele sonha com diploma. É por isso ele procura um explicador. Não percebi bem o que nos ensinaram hoje na aula da matemática. Mas os sábios não fazem isso, não. Ele sentou diante do pregador, escutou a mensagem do reino a ser anunciada, não compreendeu a mensagem do reino e saiu com o que ele ia. Paciência, o mais importante é eu estar no culto, não compreendi, foi embora. Não. É o maligno que está a roubar a semente. A vontade de Deus não é que você senta diante do pregador e não compreenda, não. Aleluia. Amém. A vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos cheguem no conhecimento da verdade. Infelizmente, o que acontece é que nós tomamos decisões erradas. Por que você ama o futebol? Faça um jogo, você está preocupado em saber como que o jogo acaba. Porque quando você gosta de novela e assiste alguns outros episódios, está preocupado em perguntar à pessoa como que acabou a história. Por que quando o noticiário da televisão passa, você não estava em casa, quando chega, está preocupado em saber dizer o quê? Porque você quer compreender o que se passa. Mas quando você não compreende a palavra de Deus, não se preocupa, não. Aleluia. O semeador passou, mas a semente caiu no caminho. Sabe só que sai da palavra de Deus? Mas tem muito pouco interesse nessas coisas aqui. Pouco interesse.
faz com que você não compreenda nada. Nós já vimos a história na escola, mesmo por tão fraco que seja, chegaram a um ponto em que eles acabam sempre para aprovar. Eles acabam para aprovar por quê? Porque ele quer aprovar. Ele paga explicador, ele vai atrás dos colegas, ele quer saber. Mas a pessoa quando escuta a mensagem do reino de Deus, não compreende, acha que é normal ficar assim. Não é normal. Infelizmente as coisas serão sempre assim. Haverá pessoas que não vão compreender a mensagem do reino e que não vão se preocupar de não ter compreendido. Aleluia. A salvação está no poder da tua decisão. Deus disse: eu honrarei aquele que me honrar e hei de desprezar aquele que me desprezar. Se você está consciente que Deus é que está a falar, se você não compreender, vê mesmo essa palavra que estamos a ler. Foi pregado no meio da multidão. A multidão, depois de escutar a parábola, foram-se embora para casa. Mas havia um grupo de discípulos que se aproximaram de Jesus dizendo: explica-nos a parábola do semeador. Amém. Ele não queria que o maligno roubasse a semente. Ele queria compreender. Explica-nos. Você vive em casa com crentes iguais. Você ainda tem a graça de estar rodeado com duas ou três pessoas que acreditam na palavra de Deus. Mas não entendeste, chega em casa, faz de tudo, escuta as músicas. Hoje as músicas ditas gospel substituíram até as pregações do Evangelho. Ali está a armadilha do diabo, no prazer do som, no prazer das melodias, mesmo quando essas melodias não refletem a verdade. Não. E todo mundo está ali para cantar. Me dá só emprego, me dá só Isaac, me dá só Samuel. Sim, tudo bem. Você sabe o que a mãe de Samuel fez antes de receber Samuel e depois de receber Samuel? Você sabe o que Sara suportou antes de receber Isaac e depois de receber Isaac? Oh, é fácil pedir o que os outros receberam. O que é difícil é imitar o que os outros fizeram. A Bíblia diz: seja imitador daqueles que pela sua perseverança alcançaram as promessas. Jesus continua a dizer: o que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo. E quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo, ou logo se ofende. Quando surge a angústia, oh, muita gente sofre nesse mundo sem a palavra de Deus. Ele tem problema na família. Hoje muitos acham que a solução é cair na bebedeira, talvez, para esquecer, porque eles têm problema. Mas você, quando tem problema logo, se calhar a culpa é de Deus, se calhar porque fui na igreja, não fui vender, é por isso que não consegui dinheiro, se calhar, mas por que esse Deus, eu estou a orar, mas não está me dando nada, eu já estou há muito tempo nesse caminho. Quanto tempo? Quanto tempo? Abraão, amigo de Deus, são 25 anos de espera para a mulher dele ter filho. Você pensa que Sara não tinha filho por causa do pecado? As mulheres pecadoras nascem e deitam filho no lixo. E amanhã engravida de novo. Tira, depois da manhã engravida de novo. Sara é a mulher do amigo de Deus. Vamos a perceber isso? Mas mesmo assim, aguardou com paciência 25 anos. A semente que cai no meio do terreno rochoso, são os que ouvem a palavra certa com alegria. Ah, a palavra é boa, não. Graças a Deus, gosto desse pregador, ele prega bem. Não. Aquilo é
verdade. Oh, mas a Bíblia diz que dentro dele mesmo, não tem raiz. Olha, um dia Jesus se encontra com Pilato. Pilato lhe disse: tu és o rei? Jesus olhou Pilato e lhe perguntou: tu diz isso de ti mesmo ou alguém te disse isso a respeito de mim? Sabe por que Jesus fez essa pergunta a Pilato? É a mesma pergunta que pode ser feita hoje. Você está aqui, Jesus é Salvador, mas ele te mesmo está a dizer ou porque alguém te contou? Jesus sendo velho, tu acredita na vida de Jesus? Ou então ouvi alguém me dizer: a minha mãe que me levou na igreja, o meu esposo que me obrigou a lhe seguir na igreja dele, o meu amigo é que me convidou. Existe pessoa que escuta a palavra de Deus. Mãe, mas essa voz pode estar fazendo muita distância. Deixa isso molhar. Então vou esperar que vocês acabem. As pessoas já estão olhando, pode não estar escutando mais pregador. Receba a palavra com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Significa que não tem convicção do que ele está fazendo. Ou se calhar tu não é igual. Hoje estou aqui, amanhã posso estar lá, depois de amanhã posso estar lá. É igual. Existe pessoa que vem na igreja quando tem problema, mas no que manda, normalmente. Existe pessoa quando tudo está bom, Jesus é Senhor. Quando vem dificuldade, ele entra em qualquer casa de uma curandeira, quimbandeira, de um feiticeiro. Quer soluções? Como quem diga, a solução de Deus demora. Essas pessoas aqui, sempre os teremos conosco, as teremos conosco. Amém? Porque a Bíblia começa, presta atenção na pregação. Bem-aventurado aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Agora, se você estivesse rodeado por um indivíduo que não tem raiz em si mesmo, o que é que os conselhos dele podem produzir em ti? Essa é a pergunta que devemos fazer. Se você estivesse rodeado com a pessoa que não compreende a palavra de Deus, ainda que você está ali todos os dias, reunido contigo no culto, mas não compreende e não se preocupa para compreender. Pessoa que depois do culto te conta o que a bebida fulana fez na hora do culto, mas é incapaz de te explicar o que o pregador falou. Alguém que depois do culto é capaz de te explicar o que o outro vestiu, cor da chinela, mas é incapaz de te repetir o que o pregador falou. Você está a dar segundo o conselho de pessoa que não compreende a palavra de Deus. Estás a pôr a tua própria salvação em causa. Mas lembra-te que a salvação está no poder da tua decisão. Quando ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufoca a palavra, sufoca a mensagem, tornando-a infrutífera. Não é que ele não ouviu, não. Não é que ele não compreendeu, não. Ele ouviu e ouviu bem. Ele compreendeu e compreendeu bem. Mas ele tem outras preocupações. O horário de Deus atropela sempre o seu próprio horário. No momento em que ele pode estar a lutar para alcançar os seus sonhos. Por quê? Porque ele viu os amigos que ele cresceu com eles, já chegaram nos patamares que ele não consegue chegar. Ele vê pessoas que ele julga menos inteligente que ele, conseguir fazer coisas que ele não conseguiu fazer. Ele vê colega que ele estudou com ele, chegar onde ele não conseguiu chegar. Não é que ele não ouviu nem compreendeu a palavra, não. Ele ouviu e compreendeu. Mas as preocupações da vida, a vontade de ganhar a vida, de ser também rico, de ser alguém,
Porque vivemos num mundo materialista onde quem tem valor. Onde até o irmão caçula depois de se tornar chefe de família, porque ele que tem dinheiro. Enquanto o primogênito é desprezado. Onde aquele que tem possibilidade é que se torna chefe. As reuniões estão na sua casa. Ou então, ninguém pode reunir e tomar a palavra enquanto ele não chegar. E quando chega, todo mundo se levanta com reverência, dobra a cabeça. É por isso, mano, que não aceitava dobrar a cabeça dentro da mão, não. Mas infelizmente, essas pessoas aqui, sempre as teremos conosco. Mas diz a Bíblia, bem-aventurado o homem que não andar segundo os conselhos dos simples. Então nós compreendemos que, mesmo no meio daquele que escuta a palavra, há aqueles que escutam não compreendem, há aquele que escuta mas não tem raízes e se escandaliza quando surge problema, quando surgem perseguições. Fui convidado pelo pregador ali para nos meditar a palavra de Deus. Os pregadores ouviram que não, o governo vai tomar medida contra as igrejas. Cheguei, os pregadores não vieram, porque tinha medo que vão vir nos prender. Não. Já tentaram prender Jesus no meio da pregação. Mas os que vieram prender Jesus no meio da pregação, eles ouviram a mensagem da palavra, voltaram a lhes perguntar onde está a pessoa que você for aprender. Ele olharam, me chamaram na cabeça e disseram: nunca ouvimos de homem falar como aquele homem. Amém. Quando Deus fala, Ele convence todos. Amém. Aleluia. Amém. Eu lhe disse o seguinte: vá contando os dias, vá contando os meses, vá contando os anos. O mandato do presidente vai andar, caminhar até o fim. Se vai renovar ou não vai renovar, vai andar, caminhar até o fim. Se vai fazer 30 anos, como o outro fez de 30 anos, vai chegar um dia no fim. Mas o reino de Deus não chega no final. Amém. E se eu não morrer, vocês vão me encontrar no fim dos mandatos dele a pregar o Evangelho. Porque ele me mandou pregar. Amém. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos simples. Bem-aventurado, diz a Bíblia, aquele que não se deixa influenciar. Aleluia. Estamos a falar aqui da influência negativa que algumas pessoas podem ter sobre a nossa fé e que pode comprometer a nossa salvação. A tua. Porque a salvação, Deus faz de tudo para que você se salve. Mas Deus só pode fazer de acordo com a decisão que você tomar. A decisão é tua. Amém? Amém. A decisão é tua. A Bíblia diz: bem-aventurado é o homem que coloca a sua plena satisfação na lei do Senhor e medita dia e noite. Esse aqui é bem-aventurado. Esse homem que medita a palavra de Deus dia e noite, ele é como uma árvore plantada à margem das águas correntes. A árvore que está perto das árvores. Vocês já foram nas aldeias, já passamos pelo rio, mesmo os que viajam daqui para ir, por exemplo, em Benguela, existe aquele rio Kwanza ali. Vê todas as árvores que está, a vegetação que está em torno do rio, a beira do rio, está sempre verde. Nunca vai encontrar nenhum dia que capim secou porque a chuva não está caindo. Porque as raízes deles estão dentro da água. E não pode secar. Significa a palavra de Deus tem, a mensagem que você escuta tem que ter raízes. Amém. E a raiz está nas promessas de Deus. Amém. Quando você não medita a palavra de Deus, nos dias maus você não sabe onde você se encostar. Nos dias maus és capaz de correr e correr na direção oposta. É por isso muitas igrejas hoje correram na direção oposta. Deus chamou Israel para sair do Egito rumo a Canaã
nos chamou para sair da Babilônia, da confusão espiritual, rumo à glória. Hoje, muitas igrejas, para proteger a fé, entre aspas, voltaram nas igrejas tradicionais, tornar-se menonista, timbalista, não sei o quê. É um regresso do Egito, a fugir na direção errada. Mas quem medita a palavra de Deus, sabe o que Deus determinou fazer, Ele o fará. Ele disse, fui eu que o disse, também o farei. O farei. Fui eu que o determinei, também vou executar. Amém. Todo o meu conselho, diz Deus, meu conselho permanece firme. Amém. Vou cumprir toda a minha vontade. Amém. É a palavra de Deus contra a palavra dos homens. Amém. Você vê os apóstolos, a perseguição de hoje, não. Os apóstolos Pedro, quando foram perseguidos, chicoteados, voltaram na presença de Deus e oraram dizendo assim, Senhor, Herodes, com todos os príncipes, se juntaram contra ti e contra teus ungidos. Senhor, olha a ameaça deles, aleluia, amém, e nos dá a força e zelo para pregar o evangelho enquanto vai estender a tua mão para cumprir sinal. Significa, Pedro está dizendo o seguinte, enquanto estás a cuidar daquele que está nos ameaçar, nos fortalece nós na tua obra. Não quer dizer, não, vamos deixar ele trabalhar para você combater primeiro. Quando vamos ver que a guerra acabou, vemos. Não é isso que Pedro pediu, não. Amém, amém. Olha a ameaça deles, mas entretanto nos fortalece nós, nos dá zelo. Bem-aventurado aquele que medita a palavra de Deus. Quer dizer, as folhas dele não secam, não. Amém? Amém. E a Bíblia está dizendo o seguinte, ele não é a mesma coisa que acontece ao ímpio. O ímpio sabe como a palha que o vento carrega. Palha é muita, pode fazer uma montanha, mas se vir uma ventania, uma tempestade, o vento leva, espalha. Quem vai lhe juntar mais? Por isso os ímpios não sobreviverão no dia do julgamento. Nem os pecadores podem permanecer na congregação dos justos. Importa que haja problema. Importa que haja dificuldade. E conforme disse, vou repetir, não será o primeiro a sofrer, não. Nem o último. Depois de nós haverá pessoas que vão sofrer também. Cada um da maneira dele. E você até pode estar olhando os outros e dizer, ele está falando assim porque ele está morabom. Ele não sabe o que está a sofrer. Se nós sentarmos aqui, para cada um contar no outro o que ele está a sofrer, ninguém vai falar mais do evangelho. Amém? Amém. Você deixar de pregar, então cada um levanta aqui para contar os problemas que ele tem. O dia de hoje vai acabar, nem todo mundo vai acabar de contar. Eu só quero que você saiba que não é o primeiro nem o último. Amém. Mas se colocar a tua esperança em Deus, tenha certeza, amém? Que um dia os teus problemas terão solução, porque há um tempo determinado para toda coisa, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de espalhar, tempo de juntar o que foi espalhado, tempo de guerra, tempo de paz, tempo de arrancar, tempo de semear. E Deus sabe que hoje está no tempo de choro, mas como Ele já determinou o tempo de rir, esse tempo virá. Amém. Aquele que espera no Senhor nunca será envergonhado, nem confundido. Mas o poder da salvação está na decisão que você tomar. E há três coisas que Deus quer nos mostrar. Primeiro, saber discernir o que você escuta, saber discernir o que você ouve da parte de Deus e de quem fala. O Senhor Jesus, no livro do Apocalipse, repetiu 7 vezes que aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz nas igrejas. O que o Espírito diz nas igrejas? Vem na igreja, vai na Europa. O Espírito não pode pregar essa mensagem, não. Vem na igreja para nascer trigêmeos. Porque estou escutando até as músicas. Eu tive que apagar muitas músicas que ocupavam espaço do meu computador. Porque Deus, até os que não estão a orar, está a nascer trigêmeo. E nós que estamos aqui
o joelho ficar até sair pele. Ah, meu irmão, você sabe quantos que nasceram 6 filhos de uma vez que não vão no céu? É por isso que eu vou dizer o seguinte: se estamos a orar para ter filho, então nós que temos filho estamos a vir fazer aquilo que é. Se Jesus é para dar casamento, nós que temos mulher e as irmãs que têm marido estamos a fazer aqui o quê? Seria bom sairmos de ir embora e deixar a igreja para os solteiros, que também quando casar vão abandonar isso. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Discerna o que você escuta. E a Bíblia está dizendo: não daquele a todos os espíritos que falam, não. Provai os espíritos para saber se provém de Deus. Porque o Espírito de Deus só fala as palavras de Deus. Os falsos profetas estarão sempre no nosso meio. Esse charlatão, espiritista, xingador, ninguém vai acabar com ele, vai estar aqui. Jesus deu a parábola de joio e trigo e mostrou claramente que a plantação pertencia ao dono do trigo, que plantou o trigo dele, na plantação dele. A plantação é a obra de Deus, a igreja do Senhor. Porque Deus queria ver na sua plantação é trigo, mas o inimigo veio e semeou o joio. E quando o joio, que o trigo estava crescendo para dar espigas, irmão, a palavra que já lemos muitas vezes, mas Deus quer parar hoje te mostrar uma coisa muito simples. Pergunta a qualquer pessoa que trabalha na agricultura ou já semeou, plantou, fez uma lavra. Quando é que o milho dá espiga? Quando o produto já está a amadurecer para colher. Não é? Amém. Sim. Porque é uma planta, vai crescendo, 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 tem essa estatura. Quem come essas folhas aí, talvez já sabe um pouco índio e coelho. O homem não se alimenta daquelas folhas aí, não. Mas quando você vê o que o milho começar a dar, aquelas espigas aí, você sabe, daqui a nada, vamos comer o milho. Daqui a nada, a safra ou a colheita vai começar. Mas, diz o Senhor Jesus, foi naquela altura ali, quando o trigo formou espigas, que o joio também apareceu. Amém? Amém. A Bíblia está dizendo, numa outra versão está dizendo, quando a erva cresceu e frutificou. Quando o fruto começou a aparecer, também o joio apareceu. Amém? Amém. Se nós compararmos essas coisas aqui, já estamos a nos aproximar da vinda do Senhor Jesus. Amém? Porque a colheita se faz quando Jesus vem. E levai-vos que a Bíblia disse, Jesus não virá sem que primeiro venha a apostasia. O tempo da apostasia é um tempo que trigo e joio cresceu muito. Aleluia. Amém. Muito escândalo. Mas bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos maus. E que não será segundo o zombador. Discerne o que você ouve. Discerne o que você escuta. Será que essa é a palavra de Deus? Será que o Espírito de Deus pode falar? Ou será que é mesmo o Espírito de Deus que está falando esse pregador aqui? É o que nós não fizemos. Somos fanáticos de pessoa. Quando ele vê, hoje, se tiver aquele pregador ali, gostei. Eu já ouvi pessoas dizer, gostei do sapato daquele pastor ali, só brilho. Mas você sair da tua casa para ver o brilho do sapato do pregador? O que te salva não é o que está nos pés dele, não. É o que está saindo da boca dele. Amém. Você ficaste encantado com o fato que ele meteu, com o brilho, com o peso do fato. O que te salva não é a roupa dele, não. Porque a roupa que nos leva no céu é o fino lino branco, que são as obras justas do santo. Nem o fato de gabardinho, nem de linho italiano. Não. Discerne o que estás a ouvir. Olha, Amém.
E existe uma maneira mais simples de servir. A Bíblia nos explica aqui no Salmo que o justo, ele toma prazer em meditar a palavra de Deus. Amém? Significa que depois de escutar a palavra, você tem que meditar. Eu ando ver, todos os dias de manhã, quando eu acordo, mando uma pequena exortação nos telefones. Exortação, mal entrou no telefone, alguém respondeu amém. Ah, você já teve tempo de meditar a escritura que você viu? Não se apressa em dizer amém, não. Porque o pregador mandou uma passagem das escrituras. Vai ler a pregação, a exortação dele e medita a escritura. Depois fala amém a Deus, não ao pregador. É a única maneira de não andar segundo os conselhos dos ímpios. Porque mesmo esses que desviam os outros, os conselhos parecem bons. Minha amiga, vou te falar mesmo. Eu se não te amasse, não ia te contar isso. Mas do jeito que falaram, eu não gostei. Até quis lutar no teu lugar. Você está olhando, esse me ama que ia lutar. É fofoca. Aleluia. Ele quer te tocar naquilo que é sensível. Porque ele sabe que você é sensível. Eu aprendi a matar o que é sensível para deixar o discernimento operar. Aleluia. Amém. Não vai me dizer que você me ama quando você vai fofocar. Você não me ama, não. Você está a me injetar coisas veneno na cabeça. Está vendo você? Aquele mundo aí não confia nele. Eu conheço o mundo. Ele é assim. Afinal, então, quando vejo aquele vídeo, você está vindo da minha direção ali, as tuas palavras vêm-me, quer dizer, em vez de ver aquele cara bonito num pequeno anjinho, estou vendo um diabo a vir com chifre, porque você me falou muitas coisas erradas dentro. Não começa a vir me contar as histórias, não. Aleluia. Você não sabe quanto tempo eu durmo e quanto tempo eu fico acordado. Você não sabe quanto é que Deus me tira o sono à noite. Enquanto os outros estão a roncar, gostaria também de dormir um bocado. Perdi esse sono, todo o gabinete ali, estou a pensar. Em vez de pensar na minha vida, onde que vou encontrar dinheiro, talvez meu filho ou não sei que vai precisar de dinheiro. Então, Deus me ocupou o tempo. Papai, você bate mesmo a porta. Ou pega teu sábio, liga para me contar histórias. Se você chegar nessa conclusão, vai ver que esses que não querem deixar fofoca vão começar a se afastar de ti. Vai começar a dizer, ele não presta. Aí que você começa a prestar a Deus. Quando você vê um mal dizer, esse não presta, então diante de Deus que você presta. Amém. Quando você vê os maus, é que Jesus disse, ai de vocês quando todos os homens dizem bem de vós. É assim que trataram os falsos profetas. Eu disse isso no meio da semana, quando partilhei a palavra com os homens. Quando você vê a tua fé ser elogiada pela tua queda no pecado, algo errado está em ti. Errado mesmo. Tem que começar a se examinar. Porque a luz faz fugir as trevas. Uma casa onde tem barata, tem ratos, acende sua luz para ver a confusão que você vai criar naquele bicharada toda. Cada um está procurando canto dele para se esconder. Agora você diz que tens luz, estás a ver, os maus estão a se ajuntar até o redor. Não, você não tem luz, não. Amém. Toma a decisão certa, irmão. É preciso que a luz que está em nós comece a afugentar os maus. Aleluia. Assim serás bem-aventurado. Porque diz a Bíblia, bem-aventurado ou abençoado com felicidade é aquele homem que não anda segundo os conselhos ímpios. O judeu de Bereia, sabe aqueles aí? Abençoado. Porque cada vez que escuta, ele, judeu de Bereia, tinha sentimento. As pessoas diziam, cuidado com aquele Paulo ali, é bandido, aquele Paulo não pode me ouvir, não. Não. Quando Paulo chegou em Bereia, os judeus de Bereia não fizeram como os judeus de Tessalônico, não. Não vai me ouvir, não, ele está falando de Moisés. Não. Sentaram-se. Paulo. O que tem a nos falar da paz de Deus é que Paulo começou a pregar, e ele sempre a examinar se o que Paulo estava dizendo estava de acordo com o que está escrito.
Aleluia. Amém. É assim que se comportava com todos os pregadores. Hoje sai na rua. Você quer. Ah, não! É terminar a igreja. Não posso mudar, não. Não. Quando estamos a te pregar o evangelho, não é para te fazer mudar a igreja, não. Amém. É para te mostrar a salvação. Amém. E te dizer que a salvação está no poder da tua decisão. Discerne o que você ouve. Escuta bem e tenha certeza que o que esse homem está me dizendo é a palavra de Deus. O que esse meu colega está falando aqui é de Deus. Tem que ter a certeza. Amém? Para não se deixar influenciar. Porque cada doutrina produz uma vida. Quando você vive no meio dos maus, você também começa a ver que o mal é normal. Aleluia. Amém. Que o pecado é aceitável. Já digo ele. A Eva não olhava aquela fruta ali, não. Amém? Amém. Porque Deus disse: o dia que vocês vão comer dele, vão morrer. Então, para Eva, não se tratava nem de parar, examinar, até no dia em que ele ouviu e acreditou naquela pregação. Amém? O dia que ele ouviu e acreditou naquela pregação, né? A Bíblia diz que ele parou, olhou a fruta, viu que a fruta era boa, agradável aos olhos. É assim que o pecado é. Sim. Amém. A sua pensa que o diabo é tipo um macaco preto com garfo, com cauda. É assim que desenhava o diabo quando éramos pequenos. Aleluia. E de tanto desenhar o diabo com cauda preta, eu até quando via macaco disse: não posso tocar nisso, porque esse aqui é mesmo aquele diabo pequeno. Amém? Amém. O diabo, se fosse feio, ninguém se deixava seduzir. O pecado só é feio quando ninguém olha para ele. Quando você para olhar o pecado nos olhos assim, você se deixa influenciar. Levanta a cabeça e olha o pecador. Você se deixa influenciar quando você olha o pecado assim. Até naquele momento ali, se uma palavra que Afonso pregou, já não quer nada, fala à toa. Eu vi como a Eva, vi que a árvore era boa, a fruta era agradável, podia dar inteligência, porque ele parou e olhou. A Bíblia está dizendo: bem-aventurado aquele que não se deixa influenciar pela conduta. Olha, há uma coisa que aconteceu aqui para os que gostam de meditar a palavra de Deus. Vamos rapidamente no Salmo 73. No Salmo 73, Asaf está dizendo o seguinte: com toda certeza Deus é bom para Israel, ou seja, para todos quantos cultivam um coração sincero. Noutra versão está dizendo: é bom para os limpos de coração. Amém? Amém? Com toda certeza, verdadeiramente Ele é bom. Não só para Israel, mas para todos que cultivam o coração sincero, que são limpos de coração. Mas escuta o que a Asaf está dizendo: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco nem escorreguei. Mas como que alguém que reconhece que Deus é bom, o pé dele queria tropeçar e quase escorregava? Escuta o que ele está dizendo: porquanto eu acumulava inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade desses ímpios. Aleluia! Amém. Você para sempre a olhar o que está errado. É por isso, mesmo quando em casa os pais estão proibindo o programa, meu filho não pode ver esse programa, não pode ver esse. Ah, não! Só olhei só. Olhei só. Olhei só mesmo. Só olhei só. A Eva está naquela fruta ali. Só olhou só. Amém. Amém. E você aprende toda a maldade ali.
apertar o botão, papá como gosta de desporto, Euronews. Ele não está assistindo Euronews não. Amém. Não está assistindo Euronews não. Ah não, é só olhar, só não é para fazer não. É só para se distrair um bocado. Mas como que você vai se distrair com o pecado? Amém. Amém. O pecado é distração desde quando? O mal é distração desde quando? Só queria me distrair um bocado. Só queria um bocado, quer dizer, é só para olhar. Mas quem disse que eu vou fazer? Você que está dizendo quem disse que eu vou fazer, você é mais do que Eva. Hã? Você é mais do que Arão que caiu. Quem disse que eu vou fazer? Só para olhar só. E está discutindo com arrogância, a explicar o comportamento dele. Bem-aventurado é que não se deixa influenciar. Ah, porque depois vai ver. Ah, esse, mas porque mulher, o marido dele, l'ajudou a lavar prato. Amor, e sabemos só que ele pode ficar ali de lado, depois traz aqui. Influência. Você não podia ter feito isso, senão isso aí. Amor, nós nunca fomos assim num restaurante comer. Onde é que ele encontrou essa ideia? Então, se ele estava assistindo a televisão, levar aquele homem ali, levar ele no restaurante, acender a vela, apagar as luzes. Ele começa a contar a história. Por que não podemos ir num restaurante, a luz de vela? Quer dizer, um lugar assim que não tem muita luz. Não tem muita luz. Desde quando que você está mostrando lugar que não tem muita luz? A má companhia corrompe os bons hábitos. Também um sábado assim, não, um sábado tem muita confusão. Podemos ir assim no dia de semana, na praia, sentarmos só assim, estamos a olhar a água assim, juntamos as mãos. Ela viu! Eu gostava que você fosse um cara romântico, mas eu não sou romântico. Você quer se preocupar o espiritual ali? Ou o romantismo ali? Aleluia. Amém. A má companhia corrompe os bons costumes. Bem-aventurado aquele que nada segundo os conselhos dos maus. E se não se deixa influenciar pela conduta dele. Amém? Bom, ir no restaurante não é mal não. Se tem dinheiro, pode ir no restaurante. O mal é que você vai no restaurante, o dinheiro que está a gastar, pode comprar saco de arroz em casa, e no dia seguinte já está a orar, Deus não tem comida, mas Deus te deu dinheiro de comida, você gastou tudo ali, queria ser romântico, e você está a inventar as orações. Para atrapalhar a Deus. Deus sabe que ele te deu dinheiro de acordo com a tua possibilidade. Amém? Amém. Então se... Não disse irmão Afonso aquele dia ali, fomos ali no que ele gastou. E você se não tiver? Mas também não, porque vim, vamos gastar a vida. A vida eu vejo com esse, vamos ver hoje, vamos ligar amanhã. Não vai ligar amanhã? Depois está onde? Porque está no retiro a orar. No retiro a fazer o quê? A pedir a Deus o que Deus já lhe deu. Já gastou por inveja. Aleluia. A Sá diz que eu escapei escorregar por invejar. Aleluia. Inveja está olhando os outros lá, os outros têm. A irmã, aquele dia, vê com outro fato. Vê com outro padre. Amor, vamos deixar HP, mas arranja só dinheiro para comprar para nós. Mulher, tem roupa aqui. Ah, não! Essa roupa já sabe, depois todo mundo vai vir com roupa nova. Mas, ô irmão, HP nem para vir mostrar tua roupa, não. Estamos a ver aqui na comunhão fraterna. Você tem que criar problemas. Amém. 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 Amém.
Por que não pode pegar aquele dinheiro ali, dar oferta alçada a Deus por tudo que ele fez para ti do lado do ar? Aleluia. Amém. Asaf disse, olha, quanto a mim meu pé quase tropeçava, quase escorreguei. Acumulava a inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade desses ímpios. Ele não passa por crise e sofrimento e tem um corpo esperto e saudável. Aleluia! Você está vendo aqueles moças brasileiras ali, ator, esse ator ali, desde que ele conheceu aquela novela ali do tempo dele. Aquele que era até Roque Santeiro, né? Ele conheceu aquele tempo de Roque Santeiro, está sempre com aquele cacorpinho dele. Eu também gostei dessa, não, minha irmã, deixa de sonhar. Acorda. Aleluia. Amém. Ele está sempre bem, o sorriso dele. A pessoa até que fizer a cirurgia para mudar a forma de lábio. Você vai mudar também a forma de lábio. O sorriso vai mudar para ser quem é. Eu estou vendo as fotografias. Do jeito que essas moças estão apodrecendo. Apanharam tantas picas. Né? Último corte. Em vez de vir apanhar tantas pregações, a alma apanhar picas. Ficar gordo ali, gordo ali, gordo ali, gordo ali, que já se toma, tipo um barão que tem que explodir, por de repente começa a sair puxo. Agora está pedindo Deus para intervir. Deus vai me fazer o quê? Deus vai fazer o quê? Queria que quando eu andar, todo mundo está no olhar, está andando assim. Anda mais assim. Aleluia. E quando vai ter 80 anos, anda mais assim. Até todo mundo vai olhar, mas essa velha não tem juízo. Mas olha a idade dele, olha a tamanho dele. Os filhos de Deus pensam que os ímpios não passam por crise e sofrimento. Amém? Amém. Os filhos de Deus pensam que ele está sempre firme e saudável. Asaf pensou que ele está livre de fardo cotidiano imposto a todos os mortais. Não está atingido por doença como a maioria das pessoas. É assim que nós, quando pensávamos nos presidentes da República. Esses homens aqui não ficam doentes. Está todos bem. Olha o dia que eles agora. Eu sei que os outros estão mulher discurso agora, que medo está saindo. Nós já falamos sempre há muito tempo. Mas você está dizendo, até vai na cadeia por falar. Não. Conhecerás a verdade te tornará livre. Esse mundo já conhecemos o presidente, é poderoso. Os Gaddafi, os Mobutu, os Idi Amin, os Bocação, todos esses indivíduos foram uma por uma. Juntaram, amontoaram a riqueza, as pessoas lhes lamberam as botas no pão, juro diante dele. Tá. Quem é o jornalista que anda aí mais ninguém amava? Quem é aqui perto? Saudade, o arquiteto, está bom aqui. Esqueceram até tudo que ele arquitetou. A glória dos homens é assim. De pouca adoração. Você está aqui, parece que 34 está onde eu estou aqui. Agora me dizem que paz e alegria que ele tem. Não, Asaf, Deus me mostrou o fim dos ímpios. Escuta o discurso do Asaf no fim de Salmos 33. Ele está dizendo o seguinte no fim. Eis que, versículo 27, 17, está dizendo: até que entrei na casa de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Na verdade, tu, Deus, os coloca em terreno escorregadio e os faz cair na destruição, como são destruídos de repente, absolutamente tomados de terror. São como um breve sonho que se vai assim que acordar. Aleluia! Quer dizer, Asaf compreender que os ímpios, a vida dele é tipo um sonho. Quer dizer, você está sonhando de felicidade quando acorda, está no sonho. Os tapetes vermelhos desapareceram, as palas desapareceram, as mulheres fugiram. Há um rapaz que estava me dizendo, aqueles meus colegas ali no tempo das vacas gordas, tinha 3 mulheres, 4, não sei o quê. Agora,
apanhar a crise da AVC e a mamãe está no hospital com as irmãs dele, com as mães dele. Ó, as irmãs com as mães, porque as mulheres já se mataram. Aleluia. Amém. Sabe o sonho dos ímpios? De pouca duração. Mas a alegria daquele que teme Deus é para sempre. Amém. A salvação está no poder da tua decisão. Três coisas que deve fazer: escutar bem e discernir o que Deus está a falar, porque os maus discursos te levam nos conselhos dos ímpios. Os conselhos dos ímpios te levam a se afastar de Deus. A influência dos ímpios vem naquilo com quem andamos. Amém? Tu anda com quem? Se anda, na minha terra diz o seguinte: se anda com gatuno, você também vai roubar. Mesmo se não roubar, vai te chamar também gatuno. Na pessoa que está te olhando de longe, sabe que aquele sai gatuno. Tá, olha aquele cubo de gatuno. Eu nunca roubei, mas estás a andar com eles. É como uma irmã estava me dizer quando foi no vídeo: ah, não, porque o filho da minha irmã lhe deu a tiro. Por quê? Porque os amigos dele foram roubar, então os polícias surgiram a dar tiro. Ele também, como estava lá, disse: ó, estava lá fazer o quê? Amém? Os amigos estavam a roubar à noite e ele só estava lá assim, inocente, de frente também. A bala apanhou. Os amigos fugiram depois, ninguém sabia até polícia que levou. Se os amigos não tivessem a roubar, ia diretamente chamar a família. Se os amigos não foram vos chamar, sabe onde ele está? Quando o vosso filho apanhou um tiro. Amém? Dê a abertura daquele que não era segundo os conselhos de Deus. Não começa muito a invejar as coisas. Não. A pessoa que tem feitiço, vender arma para ter dinheiro, vende pão, mas você está vendo, comprou mesmo carro com pão. Eu também vou vender pão. Você não sabe. Minha irmã, minha irmã, vamos só nesses caminhos aqui. Eu também vou. Depois no fim, começa a te dar uma cajiboiazinha pequena. Já comeste dinheiro de pão, tem que levar jiboia. Quantas vezes nós, os pastores, estamos a ver pessoas a correr quando as coisas já pioraram? Já chegou na fase de fazer aliança. E quando vê? Eu conheci um aqui, até tirei meu sangue para lhe dar. Mas ele, na igreja, estava a ver: esse irmão aqui mecânico, mas dinheiro. Oficina dele, ele não está olhando. Oficina. Quando você vê os carros, não está vindo, aleluia. No fim, quando ele estava morrendo, ele explica lá, fomos nadar no Dobe Grande, com a minha senhora ali, que estava a viver com ele. Fomos buscar aqui para os trabalhos da oficina andar. Mas ele, quando morreu, disse: você também não vai me seguir. Então, ele, quando viu aquela coisa começar a acontecer, em vez de vir a Deus falar: não, vem na igreja, ele disse: até um pastor lá no Dipão, quando chegar lá, a Deus vai desaparecer. Chegou aqui, mesmo não sabe onde está, foi na mesa. E falou no último dia. Falou hoje para morrer amanhã. Graças a Deus teve tempo de dar a alma dele. Ele até disse à mãe dele: não chora mais. Eu só queria ter paz com Deus, como já aconteceu. Que Deus me perdoa só. Vou perder essa vida aqui, mas pelo menos salva a minha alma. Pelo menos. E se não tivesse ninguém de Deus perto dele? Não cobiça as coisas dos ímpios. Amém. Amém? Amém. A minha mulher ainda vi sempre me deixar no carro. A minha colega é bonita, até soltar na minha olhar. Estamos a andar, depois vou para o espelho, mas me fregar a carvão o quê? Aleluia. Mas envelhecer cedo e deixar o mundo cedo. Já vi criança que atingiram topo a correr. Depois, de repente, o sonho acabou quando acordaram. Bem-aventurado. A salvação está no poder da tua decisão. São três coisas. Se você prestar atenção, o que você ouve, bem-aventurado aquele que não anda segundo os conselhos. Tenha certeza que o que está ouvindo é a palavra de Deus.
Bem-aventurado aquele que não se deixa influenciar pela conduta dos ímpios. Se você andar com os maus, a conduta dele até os olhos vai ficar bonita. E aí ele vai ter roupa de sair por ele na casa do pai e roupa de meter para botar lá fora. Amém? Porque eu sei que alguns de vocês têm aqueles cachê de maquiagem, de make-up ali guardado. Em casa ninguém sabe. Só quando sai fora é que os lábios ficam cor de vinho, cor vermelho. Em casa está tudo preto, do jeito que nasceu. Os olhos em casa estão do jeito que nós conhecemos lá fora. Estica um bocado ali, puxa lá. Aleluia. Mas o fim desses homens é o que está escrito. Aleluia. Amém. Ele não tem paz com Deus. Escolhe o que você quer seguir. E a última coisa, para nós acabar uma pregação, é aquilo que nos é revelado aqui no Salmo. De onde sai a nossa pregação? Dizem. E que nem se assenta na reunião dos zombadores. Aleluia. Olha onde congregas. Já falamos isso. A escolha de uma igreja pode determinar o futuro da tua alma. Se você se assentar no meio do zombador, é só que brinca com a doutrina de Deus. Eu já cheguei numa igreja onde deixar formar as mulheres para serem mulheres de distinção. Depois as mulheres disseram, não, vamos chamar as mulheres para pregar a palavra de Deus. Que eles aprenderam. A mulher levantou, disse, até Jesus, quando escolher 12 apóstolos, só escolheu os homens, não escolheu nenhuma mulher, o dia que ele morrer, os homens fugiram. Se as mulheres que foram ver que ele ressuscitou. Aí todo mundo, eu fiquei assim, dobrei, e onde eu estava, escondi a minha cabeça, depois me meteram naquele lado ali, comecei a dizer, Deus, me perdoa por me assentar no meio do zombador. Quando acabar aquela pregação ali, era dia de festa, meteram muita comida, eu disse, essas comidas são sacrificadas aos ídolos, na minha boca não entra. Saí atrás da coluna, desapareceram. E a seguinte, mas jovem, não te vimos. Não posso sentar nesses sítios aqui. Quando a pessoa está falando que Jesus se enganou-se. Zombadores. A igreja que se zomba de Jesus. Ele conhece a doutrina, que nos mostra que o que nós pregamos está errado. Não tem argumento, não. Eu chego para pregar, está dizendo. Naquela conferência ele disse, não vou subir lá no altar, não. Porque no altar, de acordo com as escrituras, a mulher não pode estar. Não, já preparamos um tradutor para ti, porque já nos disseram que você não gosta de mulher. Eu disse, já nos disseram que eu não gosto de mulher. Eu sou casado. E nasci menina. Não matei a minha filha. E casei a mulher com ele. Não gosto de mulher, mas por que não durmo sozinho? A palavra de Deus é que nem. E tiraram, quando chegou a minha vez de pregar, tiraram a mulher tradutora, tiraram a mulher moderadora, e lhes meteram lá atrás. Quando acabei de pregar, estou a sair, eles estavam voltando. A segunda vez quando me convidaram, disse, não vou virar. Tem muita coisa para fazer. Bem-aventurado o homem que pensa assim. Tem que ver onde você está congregado. Está congregado no meio dos santos ou no meio daquele que despreza Deus? Porque a salvação está no poder da tua decisão. Se escolher escutar coisas erradas, se a tua vida, tu passa tempo a prestar atenção nas coisas erradas e congregar no meio das pessoas erradas, nunca haverá glória. E tudo que está se fazendo aqui, pouco importa se tem quantas pregações gravadas, nunca vai te levar a lugar nenhum, porque não toma tua prazer a meditar a lei de Deus não. Porque és semelhante a alguém que escutou a palavra de Deus, não compreendeu, não se preocupou. O diabo que conhece o valor disso, rouba. Não me pergunte. O diabo roubou para fazer o que ele quer. Sim. Deus permitiu que o pregador chegasse no meio do céu. Ele viu o zelo que você comete
Ele prega a verdade. Você não compreende a verdade, não. Despreza a verdade. Mas o que a verdade está dizendo? A mulher tem que ser assim. Na igreja de Cristo não pode ser assim. O que o diabo faz? Você não compreende. Ele rouba aquela coisa ali. Ele pega aquela doutrina, entrega no servo dele. O servo dele agora tem maneira de nos combater. Está vendo? Ele disse assim, mas Deus mesmo assim ama. Será que Deus pode mandar alguém no inferno só porque deixou o cabelo comprido? Eu já tive pessoa me perguntar. Será que um homem, só por ter cabelo comprido, se ele estiver a orar a Deus, Deus vai lhe mandar no inferno? A salvação está no poder da tua decisão. O dono do céu diz que é vergonhoso mulher, homem ter cabelo comprido. Ele que está dizendo. Vai aqui na polícia. Uma vez prenderam um falso policial. Apresentou credencial em ouro. Sabe o que aquele polícia que lhe prendeu disse? Disse, eu só olhei na barba dele. Ele não pode ser polícia em função com toda aquela barba, não, porque a nossa ética policial não permite. Significa que você não pode encontrar alguém como o Tiago, polícia ativo. Naquele tempo ali de 70, no Maqui, era assim. Hoje não. Tira a barba. Mas por que se ele é homem, por que não pode ter barba? Porque a polícia não permite. Ou não é assim? Você não pode meter creme na cabeça. Homem, vai na polícia. Não permite. Tem que cortar. E tem que podar isso. É polícia. Agora, Deus não quer assim. Você está dizendo, mas quem disse? É Deus. Não quer assim. Aleluia. Amém. Mas todavia, a salvação está no poder da tua decisão. Deus também não vai te obrigar de aceita. Não. Deus já falou. Se você quer aceitar, aceita. Se não quer, não aceita. Não. O poder é teu. Ele disse a Ezequiel, tu lhes dirás minha palavra. Sabe, família de rebelde? Tem ouvido para ouvir? Não. Tem os olhos para ver? Não vê. Se quiser ouvir ou não quiser ouvir, você lhes diz sua minha palavra. O mais importante é que não te peça o sangue dele na tua mãos. É por isso muitas vezes eu chego nesse lugar orando, olhando as minhas mãos. As pessoas se perguntam, mas o que ele tem olhando as mãos? Cada vez que ele levanta as mãos dele. Não sabe isso não. Eu quero olhar a Deus. Perguntar a Deus, será que ao vir aqui carreguei um sangue inocente nas minhas mãos? Alguém aqui eu não disse a verdade? Ocultar a verdade para lhe dizer que está fazendo bem enquanto está fazendo mal? Não. Eu quero levantar minhas mãos, limpo diante de Deus, porque tudo que eu ouvi dele, eu transmito. Se fazer ou não fazer, a salvação está no poder da tua decisão. Que Deus abençoe.